Olá! Nessa aula, vamos dar um exemplo de aplicação de esquema unifilar. Primeiro que tudo, temos que ter uma planta baixa com cota. Vamos utilizar neste exemplo esta planta baixa, onde eu tenho aqui dormitório 1, 2, varanda, sala, cozinha, banheiro, cozinha, área de serviço e hall. A partir da planta baixa com cotas, calculamos áreas e perímetros e fazemos, então, o quadro de previsão de carga, calculado e o adotado, que é o que vai para a obra. A partir, então, do quadro de previsão de carga, depois de ter calculado a categoria de atendimento, vamos passar, então, para a parte do esquema unifilar. Esse esquema unifilar, antes de iniciar ele propriamente dito, eu preciso da tabela de divisão de circuitos. E é isso que vamos fazer baseado no quadro de previsão de carga final. Vou mostrar para vocês uma tabela de circuitos um pouco mais complexa do que mostrado na aula. Essa tabela aqui, então, possui a numeração de circuitos, a parte de iluminação com os tipos de lâmpadas que eu estou colocando no meu quadro de previsão de carga, as TUGs, que podem ser de 100 ou de 60 VA. Eu tenho também como TUI, ar-condicionado, máquina de lavar roupa e chuveiro. Ar-condicionado, máquina de lavar roupa e chuveiro. Não tendo mais nada, potência total instalada e futuramente eu posso incluir, assim que eu tiver calculado, o disjuntor específico para cada um dos circuitos, os cabos, fase e proteção de cada um dos circuitos, lembrando que eu não vou ter neutro porque essa minha residência é 220 volts, e a descrição de cada um dos circuitos. Vamos começar então com a parte de iluminação. A iluminação, para esse projeto, eu optei em colocá-la somente em um circuito. Posso fazer circuitos separados, como o circuito da área íntima, circuito da área de serviço, circuito externo, como o projetista quiser. Eu, como projetista dessa residência, optei por um único circuito. Ele será o circuito 1. Nessa minha lista de iluminação, eu tenho uma lâmpada de 60 e 10 lâmpadas de 100. Com uma potência total para este circuito de 1060 VA. E esse circuito corresponde à iluminação total da residência. Futuramente preencho os campos aqui. Continuando. Agora eu vou passar para as TUGs. As TUGs eu tenho por norma, recomendado pela norma 5410, que a cozinha, a copa e a área de serviço fiquem num circuito à parte, pensando já no disjuntor DR que será necessário acrescentar nesse circuito. Então, o meu circuito 2 será um circuito de TUGs, cozinha, área de serviço e banheiro, visto que eu não tenho copa. Nesses circuitos, então, eu possuo uma tomada de 100 e 7 tomadas de 600 VA. O circuito vai ter carga máxima de 4.300 VA e é um circuito de TUGs da cozinha, área de serviço e banheiro. Preciso fazer a separação de todas as TUGs, então vou continuar no quadro de TUGs. Agora eu vou pegar o restante da casa e agrupar num outro circuito. Eu vou chamar de circuito 3. Nesse agrupamento eu possuo 3 tomadas de 100 VA, num total de 1.300 VA e corresponde a TUGs do dormitório 1, 2, varanda, sala, hall e corredor. Acabou as TUGs, eu passo então agora para as TUIs, lembrando que TUI tem circuito independente e disjuntor independente. Então, enquanto as TUIs eu tiver, serão quantos circuitos vão existir. Vamos começar então com a máquina de lavar roupa. Ela vai pertencer ao circuito 4. Ela possui 3.177 VA, TUI da área de serviço, máquina de lavar roupa. A próxima vai ser o chuveiro. Então, circuito 5, 6.000 watts ou 6.000 VA, lembrando que o fator de potência de circuitos resistivos, como chuveiro, torneira elétrica, é 1, então eu posso dizer que VA é igual a watt. E ela corresponde a TUI
do chuveiro. Não preciso determinar que é no banheiro. Nesse caso, eu só tenho um banheiro na residência. Se eu tivesse mais que um, colocaria banheiro da suíte, ou banheiro 1, banheiro 2, banheiro social e assim por diante. Mas nesse caso, nessa residência toda, eu só tenho um chuveiro e ele fica no banheiro. Agora vamos para o ar-condicionado. O ar-condicionado vai fazer parte do circuito 6, 1540 VA, TUI, dormitório 1, ar-condicionado. Acabou minhas TUIs, então minha tabela de circuitos estão prontas. Então eu tenho aqui os totais, tanto de iluminação, TUGs, TUI, o total geral, e ele vai ser um alimentador bifásico, porque ele é 220 volts, o quadro geral no centro da residência. O esquema unifilar completo, ele possui também as bitolas dos condutores e a dimensão do eletroduto. Entretanto, eu não calculei ainda a bitola dos condutores nem o eletroduto. Como eu vou dar um exemplo completo, eu vou dar então um exemplo já tendo a bitola dos condutores. Tá? Então, eu vou supor que neste caso, o meu circuito 1, a bitola fase vai ser 1,5, proteção vai ser 2,5. Por que proteção vai ser 2,5? Eu não vou usar um condutor de proteção específico para iluminação. Na verdade, a iluminação ele tem que ter um condutor de proteção disponível no ponto de luz. Então, eu vou utilizar dos demais circuitos de TUGs. Circuito 2, 3 de TUGs, 2,5. Esses valores foram baseados na seção mínima do condutor perante a NBR 5410, que veremos nas próximas aulas. E eu supus as TUIs, tanto da máquina de lavar roupa, do chuveiro e do ar-condicionado. Então, eu vou seguir esta tabela como se eu tivesse, então, calculado a bitola dos condutores que eu vou utilizar. Então, pegando essa tabela de circuito e essa previsão de carga, voltei então aqui a minha planta baixa, sem nada, vazia, sem medida, sem nada. Vou começar a fazer a distribuição dos pontos de energia, utilizando então as simbologias da 5444. Para melhorar a visão, como eu vou mostrar para vocês que é possível fazer direto no PowerPoint sem usar nenhum aplicativo, ou AutoCAD, ou Revit, deve-se fazer por um aplicativo? Claro que sim, quem tiver. Quem não tiver, dá para fazer de outro jeito? Dá, é o que eu vou mostrar aqui. Para minimizar o tamanho, para que eu possa exemplificar melhor, eu vou fazer, na verdade, somente desses 3 cômodos mostrados. Vou tentar colocar todas as opções possíveis de um esquema nesses 3 cômodos. Os demais é só ampliar o que eu vou fazer nesses 3. Vamos dar início com os pontos de luz. Baseado no meu quadro de previsão de carga final, eu tenho dormitório 1, 1 ponto com 100 VA, dormitório 2, 1 ponto 100 VA, varanda 1 ponto de 100 VA. Então, eu coloquei aqui, simbologia é um ponto de luz incandescente no teto, eu vou usar essa simbologia, 100, 100 e 100 VA. Eu coloquei aqui também, que eu preciso colocar, o quadro de distribuição. Essa simbologia aqui é o quadro de distribuição de carga embutido na parede. Então, fica só a portinha para fora, tá? Toda essa nomenclatura tem que estar na legenda, como nós já falamos. Bom, agora eu coloquei os pontos de luz e eu preciso, então, saber a que circuito elas pertencem. Então, o circuito 1 é o circuito de iluminação. Então, circuito 1, circuito 1, circuito 1. Aqui eu coloquei A, B e C. O interruptor com a letra A vai comandar este ponto de luz. Ainda não pus os interruptores. O ponto B e o interruptor C. Então, vamos continuar. Já coloquei, então, os pontos de luz, o meu quadro de distribuição. Vou passar, então, para os interruptores. Então, a simbologia do interruptor. Eu vou usar aqui o interruptor simples de uma tecla com a letra A, ou seja, esse interruptor vai comandar este ponto de luz. A localização dele é o projeto, eu coloco onde eu acho que é interessante. A norma recomenda que
o interruptor fique no mesmo ambiente que o ponto de luz. Entretanto, dependendo do projeto, eu poderia fazer então essa varanda ser acionado aqui por dentro, tá próximo, não teria problema nenhum. Mas eu optei por colocar aqui, projeto. O meu outro interruptor do dormitório 2 vai ficar aqui, e o dormitório 1, que vamos dizer que para mim é um dormitório do casal, eu optei por colocar interruptores paralelos, ou seja, no meu projeto, a cama deles fica por aqui, eles vão então desligar a luz próximo da cama, ou entra no quarto, pode ligar ou desligar por aqui, entrando e saindo do quarto, ou quando deitar na cama. E, neste caso, eu usei a simbologia para interruptores paralelos. Agora vamos dar continuidade com as TUGs. Vamos começar com a simbologia das TUGs do dormitório 1. Dormitório 1, eu tenho 3 pontos de 100 VA em cada. Eu vou colocar, então, essas tomadas baixas, simbologia de tomada baixa, ou seja, ela não é pintada. A localização dos pontos eu determino. Então, eu vou colocar um aqui, um na mesma direção do interruptor na entrada e um próximo, na mesma direção do outro interruptor, também baixo. São 3 tomadas baixas, tá? Eu não preciso colocar a potência, porque são tomadas de 100 VA. Tomadas de 100 VA, segundo a norma, não precisa estar escrito. Se não tem nada, elas já são de 100 VA. Faltou a informação do circuito, né? Qual que é o circuito que ela pertence. Então, meu dormitório 1, como o 2, como a varanda, todos pertencem ao circuito 3. Então, eu vou acrescentar circuito 3, circuito 3, circuito 3. As TUGs, então, já estão na potência, que deve ser, não preciso exemplificar nem colocar, são 100 VA, 100 VA não coloca na planta, e o circuito 3. Vou passar agora, então, para o dormitório 2. O dormitório 2, eu tenho também 3 pontos e pertence ao circuito 3. Localização também eu determino. Então, eu coloquei aqui todas tomadas baixas a 30 centímetros do piso, pertencente ao circuito 3, e elas também são de 100 VA, então eu não preciso marcar a potência nas tomadas. TUG da varanda. Vamos lá, na varanda nós temos uma tomada de 100 VA. Por norma, eu poderia deslocar este ponto da varanda para um lugar mais próximo, mas, por projeto, eu opto que ele fique na própria varanda. Vou colocar ele a meia altura, ou seja, 1,30 m do chão. Então, agora eu alterei a simbologia para um conjunto de interruptor de uma tecla com tomado. Ambos vão ficar a meia altura dentro de uma caixa de distribuição. Ele é de 100 VA, então eu não preciso colocar potência, e ele também pertence ao circuito 3, que já está colocado aqui. Falta então a TUI. No dormitório 1, eu tenho uma TUI, que é do ar-condicionado. O ar-condicionado é uma tomada alta. Eu vou colocar o meu ar-condicionado nesta posição, por exemplo. Isso é determinado em projeto. O meu ar-condicionado pertence ao circuito 6. Aqui, ó. Pertence ao circuito 6. E tem o valor de 1.540 VA. Sendo diferente de 100, eu tenho que colocar. Então, a potência do circuito e o número do circuito a que ele pertence. Não tenho mais nada referente a esses cômodos. Se eu fosse fazer da residência inteira, teria que fazer o mesmo processo para toda a residência, mas enfim, aqui eu já acabei. Agora eu tenho que passar os eletrodutos. Então, eu faço o caminho por onde vão passar os meus eletrodutos, partindo da onde? Da caixa de distribuição. Vocês estão vendo que a linha do meu eletroduto, elas estão meio curvadinhas. Também é escolha do projetista. Tem projetista que prefere colocar ela curvadinha
para separar de linhas retas da própria casa, tá? Pode ser linha reta? Pode também. Isso é questão de desenho do projetista. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um eletroduto partindo da minha caixa de distribuição. Lembrando que, vamos ver nas próximas aulas também, sobre caixa de distribuição. Todos os elementos, o que que a gente chama de elemento? Ponto de luz, tomada de uso geral ou específico, interruptores. Todos eles são locados numa caixa de distribuição. Então, o eletroduto ele percorre de uma caixa para outra. A caixa de teto, que a gente chama de caixa ortogonal de teto, os 6 lados dela, que é o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, eu cheguei nessa minha caixa de distribuição do teto e daqui eu vou partir para alimentar o meu circuito. Então, eu parti daqui para alimentar o meu circuito do quarto. Do teto, eu vim até a tomada e o interruptor daqui. Do teto, eu vim até essa tomada. E o restante dos pontos vão ser alimentados por dentro da parede. Então, vou ter um eletroduto por dentro da parede que vai chegar nas caixinhas de distribuição que estão em cada elemento. Quem determina isso? Projetista, sempre pensando no menor custo. E assim por diante. Vocês estão vendo aqui que eu desenhei um ponto de luz na sala, que não faz parte da minha explanação. Mas, por lógica de projeto, para eu chegar nessa varanda, eu teria que utilizar esse ponto de luz da sala. Então, eu desenhei ele somente para que eu possa utilizar essa caixa de distribuição para chegar na varanda e alimentar os meus elementos, tá bom? Então, esse ponto aqui foi colocado somente para exemplificar a passagem. Feitos os eletrodutos, todos bonitinhos, vamos passar para o próximo passo. O próximo passo, então, nós vamos então fazer a distribuição dos circuitos. Sempre pegue um circuito, distribua tudo, depois passe para o próximo e assim por diante. Então, vou começar pelo circuito 1, que é de iluminação. O circuito 1 é um circuito de 220 e a bitola do fase é de 1,5. Lembrando que eu não vou ter proteção específica para o circuito 1, eu vou utilizar dos demais circuitos. Então, bitola de 1,5, circuito 1. O que nós vamos fazer agora? Então, eu vou distribuir esse circuito por todos os pontos. Então, eu peguei o circuito 1, cheguei nessa caixa de distribuição. Dessa caixa de distribuição, eu levei o circuito 1 para esta caixa de distribuição. E a mesma coisa eu fiz, peguei esse circuito 1, levei para cá para poder levar para cá. Então, eu distribuí o circuito mãe. Agora, eu tenho que energizar, não terminei ainda. Vou tentar agora o comando do ponto de luz, que é o interruptor. Então, vamos começar por aqui. Eu cheguei com o circuito 1 aqui. Como é que eu faço o comando? Eu tenho que enviar a fase por interruptor, lembrando da aula de instalações elétricas. Eu envio uma das fases por interruptor e volto com o retorno A. Nesse caso, eu tenho que indicar o caminho por aqui e por aqui, tá? Lembrando que o meu interruptor está deste lado. Entre qualquer elemento, eu tenho que indicar o que está passando. Então, levei uma fase do circuito 1, a indicação está aqui, não posso indicar dentro de parede, por isso eu puxei. E voltei com o retorno, retorno A, retorno A. Esse ponto está energizado, ok? Não vou fazer com esse, porque esse não faz parte da montagem que nós propomos no início. Então, não vou energizar esse ponto. Vou continuar aqui. Estou no dormitório 2. O circuito 1 já tinha chegado aqui. Onde está o interruptor? Aqui. Então, eu vou descer com uma fase e voltar com o retorno B. Pronto. Este ponto já está energizado com o seu comando. Falta quem? Este ponto aqui. Este ponto eu vou pedir uma atenção especial para vocês.
Isso aqui vai ser uma ligação paralela. Vamos lembrar então um pouquinho o esquema da ligação paralela. Então, eu tenho dois interruptores, aqui eu tenho dois interruptores. Esses dois interruptores, para simbolizar que ele é um interruptor paralelo, ele é todo preenchido conforme a NBR 5444 e conforme vai estar na nossa legenda, indicando que esse é um interruptor paralelo. Então, vamos lembrar da ligação que nós vimos na aula de ligações elétricas. A fase é levada para um interruptor, o retorno da lâmpada para o outro, e eles fecham o caminho com o retorno. Então, vamos ver aqui os interruptores. Olha, eu venho a fase para cá, o retorno da lâmpada para esse. E eles fecham o caminho entre si com o retorno. Então, se eu olhar o interruptor, ele vai ter fase, retorno e retorno. Se eu olhar o outro interruptor, ele vai ter retorno, retorno, retorno. É isso que eu tenho que estar bem claro antes de começar a fazer a ligação. Então, vamos lá, vamos para a nossa ligação aqui. Então, eu cheguei com o circuito 1 nessa caixa de distribuição. Primeiro, eu tenho que escolher para qual interruptor eu quero mandar a fase e qual interruptor vai receber o retorno da lâmpada. Eu vou escolher este interruptor para mandar a fase. Então, olha só, fase circuito 1. E esse interruptor que está aqui, então ele vai ter que fazer todo este caminho até chegar aqui. Entre elementos, eu tenho que indicar o que está passando até chegar aqui. Então, esse outro interruptor vai receber a outra fase. E entre eles, eu tenho que fazer a ligação de retorno, ou seja, dois retornos têm que sair daqui e chegar aqui. Então, esse interruptor é esse cara aqui, ó, fase, retorno, retorno. Então, eu tenho chegando nele, vindo do ponto de luz, fase, retorno e retorno. E esse aqui, ele vai ser este aqui. Então, ele vai receber três retornos, o retorno da lâmpada e o retorno entre interruptores. Estão aqui, ó, os três retornos. Vem aqui, ó, do interruptor até o ponto de luz. Pronto, está ligado, então, o circuito paralelo para este ponto de luz. Vamos então continuar agora. Vamos fazer os condutores da TUGS, do circuito 3, que é o que eu tenho aqui. Como é que eu começo? Circuito 3, ele vai ter bitola de 2,5 e é do dormitório 1, 2, varanda, sala e hall. Então, eu estou fazendo dormitório 1, 2 e varanda. Então, ambos vão ser circuito 3 de 2,5. Então, eu parto daqui com o circuito 3 de 2,5. Cuidado para não se perder neste momento. E energiza um cômodo, depois outro. Vou começar, então, pelo dormitório 1. Então, eu vou partir com o circuito aqui, o circuito 3, até essa caixa de distribuição e vou levar por este caminho até o dormitório 1. Aonde eu tenho tomada de circuito 3? Eu tenho uma aqui, uma outra deste lado e uma outra aqui em cima. Então, tem que levar o circuito 3 para energizar todos os pontos de tomada. Então, o circuito 3 está passando por aqui, chegou aqui, acabou. O circuito 3 está passando aqui, chegou aqui, acabou. Mas eu tenho mais essa tomada, então eu tenho que levar ele por aqui, levar ele por aqui e passar ele por aqui até chegar nesse circuito aqui. Vou fazer a distribuição das tomadas do dormitório 2, que também pertencem ao circuito 3 e tem bitola de 2,5. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 tomadas baixa do circuito 3. Meu circuito 3 ele está chegando nessa caixa de distribuição central, ortogonal de teto. Então, daqui eu vou levar o circuito 3 por esse eletroduto para essa tomada. Energizei essa tomada. E essa tomada aqui, eu vou descer por aqui e vou energizar essa aqui. Lembrando que eu não posso fazer indicação dentro da parede, então eu indico do lado de fora. E entre dois elementos eu tenho que indicar o que está passando. Então,
Alimentei essa tomada aqui. Falta qual? Esse lado. Então, vou descer com o circuito 3 para esta tomada. O que falta agora? Vamos energizar também a varanda, que também pertence ao circuito 3. Então, o meu circuito 3 está aqui. Eu vou levar por este caminho. Vou passar com o circuito 3 por aqui. Ó, o circuito 3 passando. Vou levar dessa caixa de passagem ortogonal de teto para outra caixa de passagem ortogonal de teto, circuito 3 aqui. E, por fim, vou levar ele para a tomada por este eletroduto. Então, circuito 3 está passando aqui. Ok? Energizei. Não tenho mais tomada de circuito 3 para energizar. Acabou o circuito 3. Passo para o próximo circuito que eu tenho que energizar. O próximo circuito é a TUI do dormitório 1. Essa TUI aqui, ó, que pertence ao circuito 6. Ela pertence ao circuito 6 e tem bitola de 2,5. Então, vamos ter que alimentar. Da onde que ela sai? Sempre todo o circuito parte do quadro de distribuição. Então, eu tenho aqui meu quadro de distribuição, estou partindo com o circuito 6. Eu tenho que chegar aonde? Aqui. Mas eu não posso sair daqui e aparecer aqui. Eu tenho que mostrar o caminho que eu estou fazendo. Sempre, lembrando, entre dois elementos. Então, meu circuito vai passar por aqui. Qual caminho ele vai fazer? Ele vai passar por aqui. Então, eu tenho que indicar ele aqui. Depois, ele vai passar por aqui. Estou indicando ele aqui. Ele vai passar por aqui. Estou indicando aqui. Chegou. Não preciso levar ele mais. A minha tomada 6 está aqui. Então, eu já energizei essa tomada. Eu atribuí no começo que eu não iria utilizar condutor terra para o circuito 1. Então, se eu não vou usar condutor terra por circuito 1, eu tenho que garantir que na minha caixa ortogonal de teto, onde fica meu ponto de luz, tenha um terra disponível. Vamos só verificar? O circuito 3 e o circuito 6 possuem terra e estão passando por aqui. Então, esse ponto de luz está ok. Esse ponto de luz, eu tenho o circuito 3 e 6 passando por aqui. Então, esse ponto de luz está ok também. O próximo. Esse aqui eu não vou analisar porque nós não estamos energizando. Este aqui, eu tenho o circuito 3 passando por ele. Então, eu tenho terra disponível. Então, ok. O meu circuito está ok com relação à terra para o ponto disponível para o ponto de luz. Não tendo mais nada para energizar, eu encerro, então, o meu esquema unifilar. Encerro não, eu encerro a distribuição. Eu tenho que fazer, então, a legenda para essas simbologias que eu estou usando aqui. Isso aqui não é bem uma planta completa, né? Mas eu coloquei aqui no canto só para simbolizar que eu preciso colocar a legenda de todas as simbologias que eu utilizei. E por fim, nós temos aqui, então, toda a planta, pelo menos parte da planta que nós fizemos. Por essa aula é só, nos encontramos na próxima. Tchau, tchau!